Salve Maria. Salve Maria Imaculada, pequenos da Virgem Maria, tudo bem? Vamos lá começar nossa última formação, né? Por aqui, a próxima será uma live, tá bom? Para tirar as dúvidas finais que restaram aí. Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Amém. Que alegria, né? Estamos encerrando a nossa formação, né? Encerrando a nossa formação entre aspas, encerrando a nossa formação aqui, né? Nos nossos vídeos, teremos ainda a live, como eu disse. Mas a formação de um escravo de Maria, ela é contínua. Ela é eterna. Jó 14:1, a vida do homem é pura miséria. Então toda a nossa vida vai ser essa vivência das nossas misérias humanas. E como diz São João da Cruz, né? Tirando a graça de Deus, nós somos nada mais pecado. Ou seja, nós passaremos a nossa vida no estado de purificação da nossa alma. Cada dia buscando a purificação da nossa alma. E a consagração a Nossa Senhora é o caminho mais fácil, curto, seguro e garantido para purificarmos a nossa alma. A consagração, a vida mariana, é o caminho que nos impulsiona mais suavemente a passar por todas as dores e angústias desse vale de lágrimas, como nós rezamos na Salve Rainha. Como diz São Tomás de Aquino, e por isso que nós rezamos a Ave Maria Estela, ou saudação a Nossa Senhora, que todo mundo confundiu. Saudação a Nossa Senhora e Ave Maria Estela é a mesma oração, tá bom? São Tomás de Aquino vai dizer, né, em seu tempo, nas grandes navegações, século XIII, né, quando São Tomás de Aquino viveu, ele diz, né, assim como os navegantes olham a estrela do mar, olhai vós também a estrela. Pois assim como os navegantes se encontram ao olhar a estrela e seguem aquele caminho, nós também olhamos a estrela no mar das lágrimas que nós vivemos para encontrarmos o caminho a nosso Senhor. Por isso ela recebe esse título de estrela do mar, né? De Nossa Senhora, a estrela do mar. É aquela estrela que conduz os navegantes. E nós aqui estamos, navegantes nesta terra, caminhando sentido e direção à Santíssima Virgem Maria. Bom, existe uma mística, até recente, o nome dela é Martha Ruben, ou Rubeno, como vocês preferirem falar aí, né? Eu não sei falar a pronúncia dela, assim, né? Mas enfim, Martha Ruben. Ela foi uma mística, ela ficou tetraplégica, ela não conseguia se mexer, levantar da cama. E ela passou muitos anos de sua vida vivendo só da comunhão eucarística. E aí um dia, e ela não saía de lá para nada, e as pessoas que iriam visitar ela eram pessoas que eram regradas, né? Não era qualquer pessoa, a pessoa tinha que marcar e tudo. E aí certo dia, observaram do lado da cama dela, em cima de um criado, um livro. Bom, e aquele livro, né, eles olharam aquilo muitos dias e tudo. E aí um dia, e ela sempre sorrindo, feliz, e aí ela diz, né? Ela com seu sorriso no rosto, sempre acolhendo aquelas almas que iam ali. Alguém pergunta para ela, mas qual que é o segredo da sua alegria, Marta? Aí ela diz, o primeiro, eu vivo somente de nosso Senhor. 18 anos somente da Eucaristia. E segundo,
eu sou uma escrava total de Nossa Senhora. E aí olharam, né, para o lado, viram aquele livrinho e, né, ninguém falava nada, né, via aquele livro, mas ela não tinha como ler, ninguém lia para ela aquele livro, né? E perguntaram, mas escrava de Nossa Senhora, porque não era muito habitual, não era espalhado a verdadeira devoção. Mas como assim escrava de Nossa Senhora? Aí ela olha assim, né, com os olhos. Bom, ser escrava de Nossa Senhora é o segredo que está contido neste livro, né, com o olhar dela. Aí ela fala assim, né, para aquela pessoa, que era uma pessoa que sempre estava com ela, era o seu diretor espiritual, seu sacerdote, né, seu padre. E ela, mas quem lhe trouxe esse livro que você nunca disse? Uai, esse é o livro da devoção perfeita à Santíssima Virgem. Ora, pois, a única pessoa que poderia me dar este livro foi a própria Virgem Maria. E todos os dias Nossa Senhora visitava Marta Rubem para ler o tratado da verdadeira devoção para ela. Olha que extraordinário. Nossa Senhora indicou a verdadeira devoção. Nossa Senhora pediu que todos se tornassem escravos através de Marta Rubem. Ela pede também na aparição de La Salette para Maximinho, né, aquela criança que estava ali ouvindo as aparições e os segredos de La Salette. Isso é extraordinário. Bom, hoje nós estamos falando e vamos fazer, né, aqui para que vocês entendam, sobre as obrigações. Né, há 2 vídeos para trás, 3 vídeos para trás, nós falamos sobre isso. E, bom, nós falamos sobre isso, né? E agora eu quero aprofundar. As pessoas pegam as práticas da verdadeira devoção, as práticas exteriores, Santo Rosário, Magnífica, Ave Maria, e acham que aquilo tudo é uma obrigação. Nossa, se eu não fizer aquilo, eu estou em pecado. São Luís Maria, ele escreve no Segredo de Maria, né, em um outro livrinho, um livrinho menor. Eu não trouxe para a gravação desse vídeo, mas vocês já conhecem. O Segredo de Maria é o resumo do tratado. Ele vai mostrar o porquê de se ler o tratado. E lá, quando ele vai falar brevemente das práticas exteriores, ele só cita lá as práticas exteriores, aqui no tratado ele explica, né? Ele fala assim: o escravo de Maria que não realiza alguma destas orações, ele não está sob a pena do pecado, pois assim facilmente a alma dele iria para o inferno. Por quê? Aí é a palavra de Deus, né? Lá no livro de Coríntios, 2 Coríntios capítulo 3. A letra mata, a lei mata, a regra mata. Então a lei, os 10 mandamentos, é uma lei de amor. E se eu não vivo essa lei de amor, ela mata. Ela me leva para o inferno. Romanos 6,3. O salário do pecado é a morte. Então Nossa Senhora, sendo a mãe dos pecadores, ela não poderia dar uma nova regra, uma nova lei. Até porque a lei está unicamente, exclusivamente em Jesus. Então Nossa Senhora nos dá armas, caminhos, como diz São Miguel Fabre, né? O cristão sem o rosário na mão é um cristão desarmado. Como diz Santa Bernadette Subirus, ao dormirmos, devemos segurar o nosso rosário, recitando docemente as Ave Marias. Você vai rezar o rosário de verdade e outro horário, né? Mas para dormir você vai rezar o seu rosário também ali para descansar. E aí ela fala, como uma criança que segurando nas mãos de sua mãe, fala docemente, mamãe, mamãe. As Ave Marias é essa manifestação do amor à Nossa Senhora, mamãe. Cada Ave Maria é uma súplica de mamãe, mamãe. Né? Vocês que têm filhos, você que é filho, né? Quantas vezes você já chamou sua mãe sem motivo? Ou quantas vezes você, mãe, já foi chamada sem motivo?
Mas naquela hora, só segurar na mão da mamãe e falar: mamãe, mamãe. É assim que nós devemos nos portar. E ali, né? Se eu não rezar o rosário, eu vou pro inferno, é pecado, falhei. Não, você tem que ter um amor especial ao Santíssimo Rosário. Né? São Luís escreve O Segredo do Santo Rosário, e ele fala muito bem sobre esse amor, que nós devemos amar o Santo Rosário, pregá-lo, incentivá-lo a todos que nós conhecemos. Existe a história de um grande irmão, Afonso Rodrigues, que ele divulgava o rosário para todo mundo, e ele sempre estava com o rosário na mão, mas ele não rezava. E aí um dia ele contraiu uma doença muito grave e morreu. Bom, quando ele foi para o juízo, ele desesperado, né, o demônio com aquele livrão cheio de pecados, entregou o livro para Jesus. Jesus falou assim: olha, você está condenado. E aí Nossa Senhora apareceu como advogada. O Afonso Rodrigues, né, ele intercede: por favor, minha advogada. E aí Nossa Senhora fala: meu filho, você nunca rezou um rosário, mas você impulsionou outras pessoas a rezarem o rosário. Por todas as pessoas que você fez rezar o rosário, você terá mais uma chance. E aí Jesus deixa aquele homem ter mais uma chance. E ele volta aqui para a terra. E quando ele volta, ele resplandecente por uma nova chance, ele entrega a vida toda em um mosteiro e nunca mais ele deixou de amar e rezar o Santo Rosário. Então, o rosário, ele nos dá uma coroa de rosas para ofertarmos a Nossa Senhora. E quando chegarmos até o céu, Nossa Senhora nos dará uma coroa de rosas para sermos coroados na eterna glória. Então, a gente não pode tratar uma bênção tão grande como o rosário, como a oração do Magnífica, como as Ave-Marias que nós recitamos, com peso de lei, de regra, porque senão um dia a gente vai morrer. Se a gente não morrer espiritualmente, vai morrer pelo escrúpulo. Nossa, hoje eu não rezei, que desgraçado eu sou. Não, mas eu não rezei ontem, não vou rezar hoje também, porque eu sou muito ruim. Eu não rezei o rosário ontem, meu Deus, não consigo. Aí vai, não reza amanhã também, meu Deus. Eu não tô rezando, um dia eu não vou rezar mais. A gente tem que amar tanto até o rosário se tornar um hábito. A Beata Inês, a escravidão dela se tornou tanto hábito na vida dela, que a cadeia, ela usava a cadeia dela na cintura. E era uma cadeia que tinha alguns pequenos cravos que machucavam ela. Aqueles cravos foram machucando e entrando na pele dela. Como eram cravos muito pequenos, em determinado momento aquele cravo parou de entrar e a cicatriz fechou. Quando ela morreu, foram exumar o corpo dela, a pele e a cadeia estavam fundidas. Não tinha como tirar, porque a pele, a carne fechou com parte da cadeia dentro da pele. Porque se tornou um hábito ser o escravo da Santíssima Virgem. É um hábito. Um hábito. Um hábito rezar o rosário com esforço. E eu rezo porque eu amo. Não porque é uma lei. Não porque é uma regra. Eu uso minha medalha milagrosa. Eu uso minha cadeia. Porque eu amo. Porque eu amo. Agora, o que nós temos então, Vinícius, como regra? O amor a Nossa Senhora. Isso é regra para os escravos. Isso é regra. Pega o seu tratado lá no número 217. Olha só. Bom, tal como um bom servo, bom e fiel, não podemos nos deixar levar pela ociosidade. Devemos, ao contrário, sustentados pela proteção de Nossa Senhora, começar a realizar
grandes coisas para essa augusta soberana. Temos o dever de defender os seus privilégios quando estiverem ameaçados. O dever de conservar a sua glória quando for atacada. O dever de incentivar todo mundo, quando assim pudermos, a seu serviço, e essa verdadeira e fundamentada devoção. O dever de falar e gritar contra todos os que deturparem sua devoção para ofender o seu filho. Desse modo, só podemos esperar dela, como recompensa pelos pequenos serviços que lhe prestamos, a honra de pertencer à tão amável princesa e a felicidade de que com ela estarmos unidos a Jesus Cristo, seu Filho, com um vínculo que não pode ser desfeito nem no tempo e nem na eternidade. Então a nossa obrigação, a primeira que eu quero apresentar para vocês, é o dever de amar Nossa Senhora, de trabalhar para ela. De trabalhar para ela. Trabalhar muito. O próprio Afonso Rodrigues, um dia rezando o seu rosário, ele disse assim: ah, mãe, eu lhe amo tanto, mais do que a senhora me ama. Ah, que desaforo. Nossa Senhora apareceu para ele e disse: o quê, meu filho? Como assim? O meu amor por ti é imensurável. É mais do que a distância entre a terra e o céu. E aquele irmão cai em lágrimas. Então nós devemos amar a Santíssima Virgem, trabalhar para ela. Isso é a nossa obrigação. Esse é o nosso grande dever. Nós somos obrigados a isso. Difundir, falar de Nossa Senhora com a nossa vida, com a nossa alma, com o nosso coração, com a nossa entrega. E além desse dever mariano, de amá-la e de levar a consagração e de levar a devoção a todos os lugares, nós temos um outro dever. Pega lá o parágrafo 108, tá bom? Parágrafo 108. Amém? Então vamos lá. Evitar o pecado e imitar as virtudes de Nossa Senhora. Evitar o pecado e imitar as virtudes de Nossa Senhora. O ódio pelo pecado. Por quê? 1 João 3, nós já falamos sobre isso. Quem peca é do demônio. O pecado é uma ofensa, o pecado é um adultério, o pecado é uma traição, o pecado é um não. O pecado é zombaria contra a graça de Deus. Então os escravos de Nossa Senhora devem odiar o pecado. Odiar o pecado não significa que pequei. Ai, sou pecador, não mereço ser escravo de Nossa Senhora. Não. Evitar o pecado, odiar o pecado significa, se eu pequei, eu levanto confiando na misericórdia da Santíssima Virgem. Busca a confissão. Não é ser um devoto presunçoso. Lembra dos devotos presunçosos? Que vivem uma vida frívola, uma vida cheia de pecado e acham que já estão salvos. Não, isso é coisa do demônio. Odiar o pecado é, primeiro, deixar de pecar e, se pecar, recorrer à confissão, porque Nossa Senhora vai nos impulsionar novamente. Ela vai nos conduzir, porque ela é refúgio dos pecadores, grandes, pequenos, quem for. Ela é o grande refúgio dos pecadores. Ela nos esconde debaixo do seu manto, como ela aparece na visão a São Gregório Magno. Ela nos defende, ela nos protege, ela nos esconde. Ela é nossa advogada. Mas para que isso tudo aconteça, nós devemos odiar o pecado. Odiar. É um ódio. Nós devemos odiar o pecado e amar Nossa Senhora. Amar Nossa Senhora. Sou escravo de Nossa Senhora. Ser um escravo não é só estar acorrentado. Ser escravo também é trabalhar. Então amar Nossa Senhora é trabalhar para ela. Padre Júlio Maria fala muito sobre isso no Segredo da Verdadeira Devoção, onde ele diz que nós devemos trabalhar para Nossa Senhora como um bom e amável escravo, dócil. Trabalhar muito, falar muito dela, consagrar as nossas famílias, consagrar a nossa casa, as nossas crianças,
consagrar a sua família. Nossa Senhora aparece para o Padre Gobi e ele diz o seguinte, olha só, olha que extraordinário, olha que lindo. As pessoas que consagrarem as suas famílias a mim, eu irei providenciar no material e no espiritual. Gente, é Nossa Senhora que aparece aos sacerdotes do cenáculo. Ela irá providenciar no material e no espiritual. Para quem odiar o pecado e trabalhar para ela. Nós lemos isso. Nós lemos isso. Que Nossa Senhora nunca vai deixar de nos defender, que Nossa Senhora, nós somos escravos e nós não vamos ser defendidos por ninguém. É claro que nós vamos ser tratados como filhos prediletos. Ela nos tratará como filhos prediletos e nós nos trataremos como escravos, os menores, os mais pobres. No ato da consagração, você já parou para ler o que São Luís manda você dizer? Que você é um verme desprezível. E é assim que nós devemos nos tratar. Ai, mas eu sou filho. Filho? Que filho que é desobediente como você é? Que filho que é escrupuloso? Que filho que responde? Que filho que não obedece? Nós somos escravos. E assim nós devemos nos reconhecer sempre. E quando nós formos obedientes, nunca falarmos, eu sou um escravo obediente. Não. Eu continuo sendo um escravo desobediente. Se eu obedeci, foi porque Nossa Senhora me enviou essa graça. Tudo que eu vou fazer a partir de agora vai ser por Nossa Senhora, com Nossa Senhora, em Nossa Senhora e para Nossa Senhora. Porque só assim vai ser tudo por Cristo, com Cristo, em Cristo e para Cristo. É assim que nós vamos colocar em prática aquilo que lá no começo nós falamos. Nós somos chamados a ser os apóstolos dos últimos tempos. Nós somos chamados a ser os apóstolos dos últimos tempos. Está lá no parágrafo 58, você pode ler isso. Nós somos chamados a ser os apóstolos dos últimos tempos. Como está escrito no Salmo 126, flechas como na mão da guerreira. Nós seremos as flechas pontiagudas que vamos atingir os corações. O mundo só será salvo quando a devoção ao meu imaculado coração estiver estabelecida. Diz Nossa Senhora em Fátima. Consagrem o mundo ao meu imaculado coração. E Nossa Senhora está falando isso não é por ela, porque ela é vaidosa, não. Até porque ela não apareceria se Jesus não mandasse ela aparecer. Porque Nossa Senhora se esconde. Ela não aparece na Sagrada Escritura. Ela só aparece para dizer sim. Ela aparece depois para apresentar Jesus. Ela aparece depois aos 12 anos. Ela aparece depois para ser humilhada. Enxotada. E ela vai aparecer depois na cruz e em Pentecostes. Lembrai os feitos de Maria. Lembrai a Santíssima Virgem Maria. Lembrai os feitos de Maria, Romanos 12. Lembrai os feitos de Nossa Senhora. Lembrai os feitos daquela que cuida de você. Então as duas obrigações que você tem são, grava isso, odiar o pecado. Odiar o pecado. Porque Nossa Senhora odeia o pecado, não o pecador. Ela odeia o pecado. Odeia o pecado. E trabalhar muito para ela. Trabalhar muito para ela. Trabalhar muito para ela. São Luís Maria, ele escreve, Carta aos amigos da Santa Cruz. Muitos amigos estão ao redor da mesa na última ceia. Mas poucos amigos estiveram ao redor da cruz. Você, como escravo, vai ser o amigo ao redor da cruz. Acorrentado a Nossa Senhora, a colher o sangue de Jesus que cai sobre você. Padecer os sofrimentos, as demoras, as lutas, os combates. Padecer as dores, padecer os trabalhos, padecer as dificuldades, mas ter a certeza que essa boa mãe
como nós acabamos de ler lá no 217. Volta lá, talvez você não tenha prestado atenção. Como nós acabamos de ler, que Nossa Senhora vai pagar todos esses favores na eterna glória, na nossa salvação. Então, filho amado, trabalhe muito para Nossa Senhora. Trabalhe muito para aquela que é a nossa mãe, a nossa rainha, a Senhora das Senhoras, aquela que é admirável, aquela que é a nossa mãe, aquela que é tudo. Aquela que é tudo. Eu disse 217, mas é 265. Aquela que nos acolhe está aqui. Desse modo, só podemos esperar dela como recompensa pelos nossos pequenos e miseráveis serviços que lhe prestamos a honra de pertencer à tão amável princesa e a felicidade que com ela estarmos unidos a Jesus Cristo, seu Filho, com um vínculo que não pode ser desfeito, nem no tempo, nem na eternidade. Filho amado, você odiando o pecado, trabalhando para Nossa Senhora, você terá toda a intercessão da Santíssima Virgem. Grave isso que eu vou lhe dizer. Grave isso. Santo Afonso escreve nas Glórias de Maria. Mais vale para Deus um suspiro de Nossa Senhora do que toda a intercessão dos santos. Seja um escravo de Nossa Senhora, que se Nossa Senhora suspirar de amor por você, você será salvo. Tu e tua casa. Deus te abençoe, salve Maria e até a próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.